Está começando mais um Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras. E hoje vamos fazer uma série de entrevistas especiais diretamente aqui do do Instituto Mário Pena, do Hospital Luxemburgo, com a parceria com o Instituto, um instituto que trabalha e faz um projeto super importante para a saúde de Minas Gerais. E hoje aqui conosco presente a doutora Raquel Teatini, mastologista aqui do Instituto Mário Pena. Doutora, muito obrigado pela presença. Vamos ter um bate-papo bem descontraído e que a gente possa levar informação para as pessoas. Obrigada pelo convite. Doutora, eu queria saber qual que foi o processo para você chegar até o Mário Pena. Então, que eu me lembre, o primeiro contato que eu tive com o Mário Pena foi há 8, 9 anos atrás, durante minha residência de ginecologia e obstetrícia, na qual a gente tinha um estágio aqui de mastologia durante a residência de ginecologia. Então, eu me encantei pelo lugar, me encantei pelo trabalho que aqui era feito e também pelas pessoas que aqui trabalhavam. Assim que eu terminei minha residência de ginecologia e obstetrícia, eu vim fazer minha residência médica de mastologia, que desde então nunca saí mais, e agora estou oficialmente como mastologista aqui do Instituto Mário Pena. Doutora Raquel, qual que é a incidência do câncer de mama entre as mulheres e quais são as formas que a gente pode prevenir esse tipo de câncer? Então, o câncer de mama, ele é o câncer que mais acomete mulheres no mundo inteiro. Ele perde apenas para o câncer de pele não melanoma. Então, a gente prevê aí cerca de 73 mil novos casos por ano na atualidade, e a cada 8 mulheres, uma mulher terá câncer de mama. Então, por isso que é tão importante. Além de ser um câncer muito frequente nas mulheres, ele também é o que mais gera mortalidade nessa população feminina. Então, por isso aí a importância da gente falar tanto disso. O câncer de mama, sim, ele tem prevenção. Então, desde hábitos de vida, exercício físico, prevenção da obesidade, mas a gente, além da prevenção, a gente foca muito no rastreamento. Por que no rastreamento? Porque é uma grande forma da gente diminuir a mortalidade por câncer de mama. Então, quando a gente faz o rastreamento, isso permite um diagnóstico precoce, e eu tendo um diagnóstico precoce do câncer de mama, eu consigo intervir de forma mais eficaz, com tratamentos menos agressivos para aquela paciente, e fazer com que essa paciente retorne mais rápido aí à vida normal dela. Então, vamos dizer que a mamografia periódica, ela é essencial para que a gente possa acompanhar esse tipo de evolução ou não, né? Sim. Tendo não temos a evolução ou não temos o câncer de mama, não é isso? Então é muito importante. E qual que é o apelo que a gente tem que fazer para a sociedade em geral, ela se conscientizar em que fazer o câncer, fazer a mamografia, ela é essencial? Então, por que a mamografia é tão falada e ela é tão importante? Porque ela é o único exame que as evidências científicas mostram que detecta tão inicialmente o câncer de mama que consegue reduzir a taxa de mortalidade por câncer de mama. Ou seja, ela é um exame, um método que identifica muito precocemente o câncer de mama. E quando a gente detecta o câncer de mama muito precocemente, eu tenho mais de 95% de chance de cura total. Então, por isso que a gente faz esse apelo para a população se conscientizar e fazer a mamografia anual. E o grande problema que nós estamos tendo hoje é as fake news, falando que mamografia dá câncer, que a radiação é exagerada. Então, não, isso tudo é mentira, e a mamografia é essencial para a faixa etária determinada, que é de 40 a 75 anos, né? Aí. Doutora, com base na sua experiência, os pacientes que chegam até você, qual é a estatística, mais ou menos assim? Os pacientes que foram diagnosticados com câncer, se eles tivessem feito a mamografia periódica, eles poderiam não ter tido o câncer tão agressivo? Como que é isso? Isso, é exatamente isso. A gente, infelizmente, tem recebido aqui no Instituto Mário Pena, a gente recebe pacientes de todos os estados, de todas as raças, de todas as condições financeiras, e
infelizmente, a gente tem recebido pacientes com diagnóstico muito tardio, na fase que a gente chama de fase clínica da doença, que é na fase que a gente já palpa nódulo, que é na fase que já tem ulceração, fase que o câncer realmente já está mais evoluído. Então, o nosso objetivo é fazer esse diagnóstico na fase não clínica, que a gente chama de subclínica, que é exatamente pela mamografia. Então, a mamografia detecta antes de ser palpável ao exame físico. Então, por isso que é tão importante, por isso que a gente bate nessa tecla o tempo inteiro da mamografia. Doutora Raquel, o que falta para as mulheres se conscientizarem em fazer a mamografia? É o medo, é a falta de tempo ou a desinformação? Eu acho que são as três coisas. Muitas pacientes têm medo do diagnóstico, mas muito disso é pela falta de informação do benefício que a mamografia traz. Então, como eu disse, a desinformação ela está sendo espalhada no nosso país através de fake news. Então, a gente tem médico falando no Instagram cada atrocidade, né, sobre a mamografia, falando que o câncer se previne com água salgada e etc. Então, infelizmente, a gente tem muito problema de desinformação. Então, se as pacientes, né, se a gente puder levar essa mensagem para as pacientes e desmistificar a mamografia, eu acho que é o principal aí para conscientização. Então, inclui medo e também hoje a mulher moderna, ela tem filho, ela tem casa para cuidar, ela tem o trabalho, então acaba que na correria do dia a dia ela não se prioriza. Então, esse é um recado importante aí do Outubro Rosa também, da mulher se priorizar a sua saúde para poder cuidar das pessoas que ela ama. Doutora, eu queria fazer uma pergunta assim, porque a pergunta que de leigo, que sou no assunto, assim, a prótese de mama, né, o silicone, ela pode gerar o câncer de mama ou não? Não, a prótese de silicone ela não gera câncer de mama. Existe um tipo de câncer que na verdade é um linfoma, não é um câncer de mama, que pode ser gerado por prótese, mas é extremamente raro. A gente teve alguns casos no Brasil há uns anos atrás, a prótese que estava causando aqueles casos foi retirada de mercado, então hoje é um quadro extremamente raro e não gera câncer de mama especificamente e também não atrapalha de realizar os exames de imagem da mama. Doutora, obviamente que eu teria que fazer essa pergunta como homem que sou. Os homens têm câncer de mama no homem e a incidência é muito grande ou não? Existe câncer de mama no homem, sim, mas a incidência é muito baixa. De 100 casos de câncer de mama no Brasil, 1% só, um paciente é homem. Ou seja, 1% dos casos de câncer de mama aparece nos homens. Então, obviamente que todos os homens devem estar atentos à saúde da própria mama também, né? Mas principalmente quando tem uma história familiar, algum fator genético que pode trazer aí um maior risco. Doutora, como que os profissionais da saúde podem fazer com que entrem na cabeça das mulheres e também dos homens a importância desse tratamento e dessa prevenção? Então, não precisa ser mastologista para poder fazer essa conscientização. Então, se todo profissional de saúde, seja uma ACS que vai, né, na atenção básica, que vai na casa das pessoas, se qualquer médico clínico geral que está lá no postinho todos os dias, às vezes eles são os principais agentes e não o mastologista que vai conhecer ali a paciente mais na hora do diagnóstico do câncer. Então, é muito importante conscientizar, não só da importância da mamografia, né? E o que eu falei, desmistificar, porque as pessoas acham que dói, que pode causar muita radiação e isso gera câncer. Então, tirar esse medo da população, mostrar a importância, mostrar a questão da redução de mortalidade fazendo a mamografia e também a importância do autoexame, porque, obviamente, hoje a gente trabalha mais com a questão da mamografia na conscientização, mas o autoexame é importante a mulher se conhecer para ser a primeira pessoa a detectar qualquer coisa de alteração, qualquer anormalidade. E nesse autoexame ele tem alguns métodos que a gente faz para que a gente saiba?
Na verdade, a gente indica da mulher examinar a própria mama, né, na frente do espelho, elevando um dos braços e usando o outro para poder fazer a palpação da mama, para fazer esse autoexame. E o que a gente precisa identificar nesse exame? Se tem algum nódulo, que é caroço, né? Se tem alguma assimetria entre as mamas, se tem alguma vermelhidão, se tem algum abaulamento na mama. Então, qualquer coisa de diferente do habitual deve levar essa mulher a procurar um médico, seja o ginecologista dela, seja o médico do posto, seja um mastologista. Obviamente, seria a melhor forma, né, de investigar. Doutora, pela experiência que eu tenho aqui no Mário Pena, pelas ações que o Mário Pena faz, pelo conhecimento geral que eu tenho, que eu faço projetos aqui no hospital há 15 anos quase, o diferencial do Mário Pena é um diferencial do acolhimento. Com certeza. Como que a equipe de mastologia faz para que tenha esse acolhimento? Porque nós estamos falando da pessoa chegar num momento de vulnerabilidade, no momento de, às vezes, não aceitação, no momento de estar com medo. Então, como que é esse acolhimento aqui? Eu acho importante a gente falar que aqui a gente não está tratando câncer, a gente está tratando de um ser humano, de uma pessoa como um todo. E essa pessoa, além de trazer uma bagagem psicológica, ela está trazendo ali os familiares muito preocupados. Então, o nosso objetivo é, obviamente, a gente precisa tratar o câncer, mas a gente tem que tratar aquela paciente como um todo. Nós temos equipe de assistência social, que ajuda muito nesse processo. Nós temos equipe de psicologia, nós estamos ali na equipe de mastologia, pensando além da cura do câncer e também na manutenção da feminilidade da paciente, né, fazendo as reconstruções, tentando fazer cirurgias cada vez menos impactantes em termos estéticos. Então isso é muito legal aqui no Mário Pena, porque a gente consegue no SUS fazer um tratamento de primeiro mundo. Doutora, estamos chegando ao final e eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres em especial, mas também para todo o público nosso, para que as pessoas parem de achar que o medo, a dor e a mentira das fake news possam atrapalhar para que a gente faça o diagnóstico quanto antes. Então eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Ótimo. Então eu deixo primeiro para a população em geral. Se cada um de nós falar com 5 pessoas que conhece, 5 mulheres que conhece sobre essa questão do câncer de mama, a gente já está aí exponencialmente espalhando informação de qualidade. Então, já para as mulheres, eu recomendo que cuide de si, cuide das outras mulheres, da sua mãe, das suas filhas. Então, é importante a gente saber que o Outubro Rosa está vindo para nos conscientizar, para nós podermos olhar para dentro também, né? Nos conhecermos melhor e, com certeza, obter aí uma vida mais saudável. Então, eu falo muito, não só do diagnóstico precoce do câncer de mama com a mamografia, mas a gente já pensar em prevenção primária, que é o que a gente falou no início. Exercício físico consegue prevenir câncer de mama, alimentação balanceada, né? Evitar o sedentarismo, evitar a obesidade. A obesidade hoje em dia é um dos fatores mais associados ao câncer de mama. A gente muito fala também do tabagismo, mas a gente não fala tanto do alcoolismo, né? Do etilismo. Então os estudos têm cada vez mostrando mais a associação entre etilismo e câncer de mama. Então realmente é olhar para dentro de si, focar na sua saúde e buscar informação de qualidade aí sobre esse assunto que é tão importante. No Banqueta na Assembleia Especial de outubro, estamos fazendo uma série de entrevistas aqui direto do Instituto Mário Pena e hoje falei com a doutora Raquel Teatini, mastologista do Instituto Mário Pena, a quem quero agradecer toda a equipe do Mário Pena que nos acolheu super bem. E dizer que o Outubro Rosa, a gente tem que ter essa importância sim, é o momento da gente celebrar sim, para que a gente conscientize as pessoas. Então, agradeço a todos. Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras, em especial hoje no Mário Pena, Instituto Mário Pena. Um forte abraço e até a próxima.